Bem-vindos à noite informativa. Como tem sido hábito, fazemos análise de alguns assuntos de interesse nacional e também internacional e hoje, particularmente, vamos olhar para a questão da apresentação que o Governo fez, portanto, aos credores sobre a questão da dívida oculta. E para olharmos para este assunto e outros, o informe do Provedor da Justiça, assim como a visita do Presidente do Ruanda a Moçambique, tenho em estúdio o comentador residente Egídio Vaz, a quem saúde. Muito boa noite, bem-vindo à noite informativa. Obrigado. Pois. É bom estar aqui. Que leitura já este informe do Governo, portanto, esta apresentação pública que o Governo fez, portanto, aos credores sobre a questão da dívida moçambicana? Bom, mais uma vez, muito boa noite. É interessante, quer dizer, existe um conjunto de leituras que se pode fazer. Em primeiro lugar, importa referir que existe um documento que está disponível no website do MPD. É uma apresentação feita ainda hoje à comunidade internacional e aos credores sobre a situação da dívida. Em termos gerais, este documento informa aos credores e à comunidade internacional, porque está em inglês, pode-se subentender que não foi para os moçambicanos em primeira mão, mas está lá, aos que puderem ler, podem ir para o site do MPD. Então, existem algumas mensagens concretas que este documento está a transmitir. A primeira mensagem é que o governo definitivamente não está em condições de pagar a dívida nos termos acordados, antes até de 2021. Okay. O que há de especial em 2021? Em 2021, espera-se que, de facto, o país comece a tirar dividendos da exploração dos hidrocarbonetos. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto também atualiza a situação de inflação do país, que segundo o FMI já está situado a 70% e a aproximar-se eventualmente pode fechar ou não a 120%, o que já é preocupantíssimo. Em terceiro lugar, este documento também está a informar aos credores e à comunidade internacional de que existem também 4 empresas muito importantes, que são empresas intervencionadas pelo Estado, nomeadamente LAM, MCL, LAM, MCL e mais 2 que depois vou me recordar, que também estão a enfrentar problemas financeiros. Este documento também informa ao mundo de que, a não ser que haja renegociação, definitivamente aqui é muito importante, da própria dívida, digamos assim, reprogramação da dívida, é impensável que Moçambique esteja em condições de poder prestar este serviço da dívida dentro dos cânones. Então, esse é o primeiro aspecto. O outro aspecto também é que o FMI, entre os seus critérios e as suas recomendações exigências para a retoma das negociações, impõe a transparência ou a recuperação da confiança. E esta recuperação da confiança, o Estado está a dizer que esta apresentação enquadra-se dentro dessa tal transparência. E este documento informa também ao mundo de que o Estado moçambicano já está numa fase avançada de negociação dos termos de referência para a auditoria. Portanto, a auditoria às contas das empresas criadas no âmbito destas dívidas que não foram públicas. Portanto, são 3 empresas, nomeadamente, sobre as quais recairá a dívida, a auditoria, nomeadamente Ematum, Mamo e Proíndicos. Portanto, estas são as principais mensagens que este documento apresenta. Portanto, para o povo moçambicano, a mensagem é simples, de que esta crise ainda está bem no começo. Pois. Ora, o documento também é otimista em relação ao futuro. Ou seja, caso a ENI faça a sua decisão final de investimento, que é aquele pacote que se aloca
para iniciar as suas operações no final deste ano, e a Anadarko o faça em 2017, é possível, se a partir de 2018 ou mesmo a partir deste instante, começar-se a reverter a situação. De uma ou de outra forma, a situação definitivamente é esta, preocupante e um pouco mais sensível, dado que até nestas fases iniciais, já estamos mais ou menos há 21 meses desde que o novo governo entrou em funções, a situação social tende a piorar, com as implicações nas áreas sociais, aquelas que o governo, quando apresentou o seu orçamento ratificativo, afirmou e assegurou que não seriam afetados. Ora, existem também alguns aspectos muito importantes que nós podemos fazer enquanto chegamos lá. Quer dizer, a situação de guerra e da instabilidade também está ainda a agudizar. Eu julgo que os moçambicanos já não precisam aqui de mediação da FMI, muito menos a negociação com qualquer outra entidade. Eu julgo que, como moçambicanos, estamos em condições de acelerarmos este elemento ponderador, que é extremamente um agravante para a nossa situação econômica já debilitada. É possível isso. É possível também olharmos para o nosso comportamento como Estado e as nossas formas de gestão de finanças públicas e adotarmos critérios mais sóbrios da gestão, apertando o cinto. Eu julgo que essas são duas únicas alternativas, não necessariamente para que nós saiamos da situação calamitosa, porque é grave, mas para que pelo menos não ajudemos a piorar ainda, porque a guerra está cada vez mais a piorar, mas também eu julgo que a boa governação e gestão de finanças públicas podia melhorar, e melhorando teria o efeito, pelo menos catalítico, na credibilidade ou na recuperação da credibilidade de que nós queremos. Pois bem, olhando para estes dados que o Egídio lança, portanto, deste informe do Governo, ou esta apresentação do Governo aos credores sobre a dívida, e também fazendo, portanto, um pequeno recuo para a última vinda do FMI, os últimos pronunciamentos do FMI, há condições efetivas para que o FMI possa, a breve trecho, voltar, portanto, a financiar, se quisermos assim dizer, a economia moçambicana? Bom, vai depender tudo dos desenvolvimentos que Moçambique, portanto o Estado moçambicano, poder assegurar com os seus credores. Porque o Estado moçambicano, segundo o FMI, já foi muito claro isto, neste momento Moçambique está num distress da dívida, ou seja, está numa situação muito não estável ou definida. Então, isso significa o quê? Isso significa que, já agora, para a sua informação, próximo ano, no próximo semestre, Moçambique deverá, espera-se que faça o desembolso para mais esses credores. Ou seja, se dentro de 2 meses o Estado moçambicano não for capaz de renegociar ou reprogramar a dívida com os seus credores, e se esses não puderem aceitar, então estaremos em situação muito difícil. Ora, se tiver, ou dependendo do grau de sucesso que o Estado moçambicano tiver com os seus credores, e ali sim poderem aparecerem novas cartas credenciais, sim, aí sim nós teremos ter. Mas o meu prognóstico optimista faz-me crer que não será dentro de 2 meses, no mínimo. Ou seja, na melhor das hipóteses, poderemos ter, se tivermos uma boa notícia, deveremos ter, provavelmente até lá para dezembro, o Presidente da República ou o Estado moçambicano anunciar novos acordos com os seus credores que o permita alguma manobra de poder pagar esse serviço. Isso definitivamente vai ter que ser a programação, porque dentro das condições normais, atuais, é quase que impossível. Pois, por outras palavras, o Egídio está a dizer que o Governo foi dizer aos credores que não tem condições para pagar a dívida, senão a partir de 2021. É isto. O Governo disse que o Governo disse aos credores que nos termos atuais, econômicos atuais, ele não está em condições de fazer o serviço de dívida nos termos acordados, a não ser que haja uma renegociação. Haja uma renegociação. Ora,
poderá voltar a fazer o serviço de dívidas nos termos acordados, caso que os benefícios do gás jorem e joram a partir de 2021. Então, neste momento, o Estado moçambicano, a única saída do Estado moçambicano, neste momento, é mesmo ter o sucesso nessa reprogramação da dívida junto dos seus credores, para muito rapidamente apresentar-se em condições ou satisfazer a condição imposta ou estabelecida pelo FMI para voltar a negociar. Portanto, estão duas coisas aqui. Por um lado, estamos, de facto, perante a auditoria, mas, por outro lado, dados os números recentemente publicados, estamos também perante a necessidade de resolver esse distress da dívida. Portanto, antevê-se dias mais complicados, antevê-se, portanto, o agudizar ainda desta crise, que já vai ela, portanto, também... Bom, não tenho outras palavras para suavizar, senão mesmo dizer que caso nada aconteça a partir de amanhã e os dias subsequentes, o que deve acontecer, na verdade, também tem que estar claro aqui, que é o Estado, de forma exitosa, conseguir negociar ou reprogramar a dívida. Tá? Caso isso não aconteça nos próximos meses, eu julgo que sim, teremos algumas dificuldades. Agora, não estou a ver, porque também a nossa capacidade de endividamento lá fora está quase que esgotada. Então, talvez só pensarmos no regresso urgente e inesperado de Jesus Cristo, para que tudo isso acabe. Pois bem, Egídio, eu gostava de convidá-lo agora a olharmos para o nosso segundo tema desta noite. Vamos olhar para o informe do Provedor da Justiça, portanto, na Magna Casa. Que análise e comentário, portanto, a este informe do Provedor da Justiça? Bom, é mais do mesmo, mas também um lançamento de uma mensagem vibrante do professor José Abudo sobre a necessidade de facto, viabilizarmos as instituições que nós estamos a criar e não torná-las em um espantalho ou elefante branco. Eu não irei muito no plano das atividades, não só por causa das similaridades, quase que os problemas são os mesmos, ou mesmo o plano em si, aliás, o relatório em si é quase que similar ao relatório anterior, mas vou para aquilo que é novidade. A novidade é justamente esta, onde o professor Abudo diz claramente que existem funcionários do Estado ou titulares de cargos da direção do Estado que, quando chamados para explicar isso, simplesmente não fazem. Entidades estatais, também, quando chamadas para poderem se pronunciar, simplesmente não fazem. Então, aqui há um desrespeito concreto e manifesto às instituições do próprio Estado e falta de cooperação concreta. Ou seja, aqui faltam dentes mesmo para um provedor de justiça, ou no mínimo falta a cultura do Estado aos titulares do Estado e a essas instituições que, sabendo que trata-se de uma instituição do Estado que, com dignidade constitucional e com mandato concreto, simplesmente não se dignam a prestar conta. Portanto, para mim, este é o único comentário que se me oferece a fazer, tirando, obviamente, as mensagens de que a justiça ainda é uma miragem. A avaliar, inclusive, pela taxa per capita do acesso à justiça em Moçambique, que é de per si muito ínfima, passando justamente pela dificuldade mesmo da observância, através de vários órgãos do Estado, dos direitos e da justiça. Então, o relatório do provedor foi, de facto, mais do mesmo, com esta particularidade de ele não só reclamar a falta de meios, mas também a falta da cooperação institucional. Ainda assim, portanto, a oposição fala de omissões, várias omissões por parte do Provedor da Justiça, portanto, na apresentação deste relatório. Julga, de facto, que procede esta opinião da oposição? Procede e não procede. Quer dizer, procede no sentido de que o que se espera do Provedor da Justiça é, de facto, que ele narre e espelhe
todos aqueles aspectos mais importantes e candentes e até ser pontos mediáticos sobre assuntos de seu pelouro. Ora, houve algumas omissões, mas também não procede no sentido, tendo em conta a reclamação por ela ou a desculpa por ela já colocada sobre a falta de meios. Então, se não há falta de meios, se não existe a cooperação institucional, é muito difícil trazer esse relatório sobre aspectos sobre os quais não se investigou ou, pelo menos, não se obteve informação. Pois bem, vamos olhar para o nosso terceiro tema, a visita do presidente do Ruanda a Moçambique, a visita que terminou hoje e que esteve focada basicamente em três aspectos, que é a questão do desenvolvimento, da segurança e também da reconciliação pós-conflito. Que lições é que Moçambique efetivamente pode ou deve tirar deste Ruanda, olhando para aquilo que foi, portanto, o Ruanda durante o período de conflito, depois, portanto, este ressurgir do Ruanda, é hoje um dos grandes países, exemplo a nível da agricultura, e esta visita de Paul Kagame pode, de alguma forma, trazer algumas lições por tirar por parte de Moçambique? Bom, muito obrigado. Eu fui uma das pessoas que deu boas-vindas ao presidente Kagame e sou, digamos assim, um entusiasta deste líder que deu mostras claras da sua dedicação à causa da sua nação e alguém extremamente focado em servir, em primeiro lugar, os interesses de Ruanda. É só para lembrar e pôr em contexto as pessoas. Ruanda é um país que na década de 50, no final da década de 50, início da década de 60 do século XX, estamos a falar de 1959, 61, ascendeu a sua independência, da Bélgica, mas o povo ruandês, maioritariamente constituído pelos Hutus e Tutsis, sendo os Hutus a etnia maioritária, portanto, 80%, e Tutsis a etnia minoritária, mais ou menos 20%, e depois outras minorias étnicas ali, extremamente divididos. Ou seja, não se trata, por exemplo, de uma independência até que é típica a moçambicana. Depois eu vou buscar o paralelismo histórico, que é fundamental perceber a grandeza deste homem. Pouco depois, as clivagens étnicas eram enormes, que o ódio entre os Hutus e os Tutsis foi mesmo um grande legado colonial, porque uma etnia era considerada mais apta para governar e a outra menos apta para governar, e este preconceito foi se desenvolvendo, inclusive, as outras dimensões fenotípicas, onde disse que não, os Hutus são menos bonitos, aliás, os Tutsis menos bonitos e os Hutus mais bonitos, e quer dizer, estes preconceitos agudizaram-se de tal forma que eclodiu uma guerra civil. Ora, esta guerra civil, já na década de 90, iniciaram essas conversações e em 1990, Juvenal Habyarimana, o então presidente, que era ele mesmo Hutu, morreu juntamente com o seu homólogo burundês no avião, em Kigali. E muito rapidamente acusaram os Tutsis de serem autores deste atentado. Foi o estupim que levou em apenas 90 dias, 880 mil pessoas, sendo 70% Hutus, fossem mortas em apenas 90 dias. E Paul Kagame, a partir de Ruanda, de resto, Paul Kagame estudou, foi para Ruanda, estudou, aliás, Uganda, foi para Uganda criança, estudou lá, alistou-se para as forças, na altura, rebeldes do atual presidente Yoweri Museveni, tendo ascendido ao mais alto cargo
ao nível da classe castrense, mas depois formou o Rwanda Patriotic Front, que é o Partido Ruandês Patriótico, a Frente Patriótica Ruandesa, que perante aquela situação e com a ajuda do Uganda, conseguiram incitar uma contra-revolução, tendo assaltado Kigali e assim conseguido colocar o fim à matança. Ora, uma coisa muito interessante é que mesmo antes do genocídio ou nas imediações, quando ela ainda estava em preparação, já existiram denúncias da comunidade internacional, e simplesmente entre elas Bélgica e França, e que simplesmente fizeram vista grossa. Ora, ainda bem recente, há 6 a 7 anos, saiu um relatório definitivo sobre a queda do avião do presidente Juvenal Habyarimana, onde claramente se inocenta o Paul Kagame e o seu partido, porque na altura este teria sido o estopim que levou a que os Hutus fossem à caça dos Tutsis. Ora, depois desta guerra sangrenta e deste massacre, houve, como sempre, o processo de transição. E o Paul Kagame, na verdade, ascende à presidência em 2000. E desde então, a esta parte, ele é presidente da República e está, neste momento, parece que em processo de revisão da Constituição para viabilizar o seu terceiro mandato. Os mandatos em Ruanda são de 7 anos. E, portanto, há um problema, é que logo imediatamente a seguir ao fim do massacre, institucionalizou-se o Tribunal Internacional de Crimes contra a Guerra, e ficou famoso e conhecido por The Gacaca Process, onde alguns que se envolveram-se nos massacres foram condenados a algumas penas, mas todo o processo foi de reconciliação. Alguns destes cabecilhas foram fugindo para os outros países, inclusive Moçambique, e é um dos casos que o presidente Kagame afirmou que pronto, era preciso nós temos que identificar esses e trazê-los à barra da justiça, porque são fugitivos da justiça. Mas é um processo extremamente complexo que o subaex de Kagame conseguiu, ao mesmo tempo, trazer a nação ruandesa, que é extremamente tensa do ponto de vista de conflitos étnicos, mas também economicamente de rastros, para esses progressos impressionantes nos últimos 15 anos. Portanto, esta é a imagem que eu pinto, não sem reconhecer, inclusive ele próprio, Kagame, reconhece que no cômputo dos direitos humanos ele não avançou tanto. Portanto, o foco, apesar de grandes e impressionantes avanços no cômputo econômico, ainda existem desafios no cômputo dos direitos humanos, mas também no avanço e o aperfeiçoamento dos processos democráticos. Mas, de resto, é compreensível para quem está à frente dos processos que seja alvo de críticas, ideologias ao mesmo tempo, mas eu julgo que o país, que é o nosso, Moçambique, pode apreender do Uganda, não só na dedicação e no foco, na forma como eles avançaram muito na reforma. Ruanda é um dos países que está no topo em termos de doing business, e nós temos problemas muito sérios em termos de fazer reformas necessárias para tornar este país mais favorável ao investimento externo. Ruanda também avançou muito na agricultura, apostando em setores-chave, e neste momento Ruanda tem uma visão chamada Visão 2020, onde daqui mesmo a 4 anos eles esperam sair da lista dos países subdesenvolvidos para a lista dos países de desenvolvimento médio. Ou seja, nós com 40 anos, eles com metade da nossa idade, estão a conseguir isto.
Então, é mesmo tudo uma questão de foco e comprometimento e de escolhas também de pessoas certas para lugares certos. Portanto, para mim, isto é fundamental. Ora, gostaria de recuperar um pouco a questão da questão do desafio da formação e da consolidação da unidade nacional. Eu julgo que se não tivesse sido Samora Machel e a sua visão em de facto provar aos moçambicanos de que este país é uno, indivisível, através de atos concretos, levando pessoas daqui do sul, fazendo-as casar, inclusive, com pessoas do norte do país e do norte do país, trabalhando aqui do sul para perceberem, de facto, que este é um país único, não só a partir desses exercícios, mas também a partir de vários outros exercícios. Eu julgo que poderíamos também, em algum momento, estar não ao nível de Ruanda, em termos de clivagens e lutas diretas, mas ao nível mesmo de tensões étnicas. Apesar de, até agora, existirem essa sedução de querer sempre, a dada altura, e quando se favorece, ou quando é favorável a determinadas elites políticas, sempre embandeirar em arco esta categoria do centro, norte e sul para tirar benefícios próprios. Mas é esta similaridade e é provavelmente um modelo samoriano que o Kagame conseguiu pegar para também replicar lá. Ou seja, aqui existe uma troca de experiências que julgo que é boa. Enquanto que o Paul Kagame pegou o modelo samoriano para lidar, e que até agora lida, com a questão da unidade nacional e com a reconciliação nacional, eu julgo que Moçambique pode também pegar e aprender as lições ruandesas em termos das reformas do setor público, reforma para tornar o ambiente de negócios de Moçambique mais favorável e também em termos de como que Ruanda consegue apostar em áreas-chave, identifica e aposta áreas-chave para o seu desenvolvimento. A agricultura foi e já é uma realidade, agora está a apostar na tecnologia de comunicação e informação, com alguns tiques ali, um pouco a maneira chinesa, onde ele adota sim a tecnologia, mas depois tem um problema, quer controlar. Pois. Um dos aspectos, portanto, que ficou saliente nesta visita de Paul Kagame a Moçambique, e o Egídio fez menção, ainda que assim um bocadinho por alto, é a questão, portanto, dos, diríamos, cidadãos daquele país que devem responder pela justiça, segundo, portanto, o governo ruandês, e que alguns deles estão em Moçambique. Houve aqui, portanto, uma espécie de, não vamos dizer negociação, mas uma conversa, no sentido de extraditar, portanto, estes cidadãos. O governo moçambicano foi algo reticente, é algo reticente em relação a este aspecto, não preferiu entrar, portanto, na profundidade da abordagem desta questão, pelo menos em termos públicos. Como é que julga que o governo moçambicano vai lidar com esta situação nos próximos tempos, sendo que o Ruanda está, de fato, interessado em que estes 12 indivíduos, que alguns fizeram parte da secreta ruandesa, regressem, portanto, sejam levados de volta àquele país para responderem perante a justiça? Bom, eu julgo que o primeiro passo foi dado, quer dizer, isso não há dúvidas. O Kagame não iria pegar num avião, vir para aqui, ficar 48 horas ou mesmo 36 horas sem ter os resultados palpáveis. Foi assinado um memorando que ficou com um título muito lacônico, chamado Memorando para o Diálogo ou Consultas Políticas. Este documento é tudo. Portanto, este foi o primeiro aspecto. Agora, fazendo fé e o uso das palavras do nosso ministro de Negócios Estrangeiros, de que existem nuances jurídicos e também existem nuances jurídicos internacionais e também existem nuances jurídico-legais locais que precisam ser observados e mastigados, digamos assim, para que se dê uma resposta concreta, mas eu julgo que... Por que são jurídico-legais? Porque essas pessoas provavelmente pediram asilo e eles têm um estatuto de asilo e, a partir da Convenção de Genebra, essas pessoas têm um estatuto de proteção do Estado. E, portanto, é difícil, seria quebrar isso. Então,
É possível, não estou a dizer que é isso que está a acontecer, não estou a dizer, e nem as conheço quem são. Apenas sei que são mais ou menos até 4.000, até 5.000 ruandeses em território nacional conhecidos e que vieram por diversos motivos, entre os quais há indivíduos que pediram asilo. Ora, tendo pedido asilo e tendo sido aceito este asilo, é importante que também se tenham a atenção que essas pessoas gozam de alguns direitos já adquiridos em virtude deste e dos demais comandos internacionais. Não vamos fazer como aconteceu com Obasanjo e com Charles Taylor, onde ele pediu asilo em Nigéria, mas depois, de repente, ele começou a fugir e foi encontrado pelas forças chadianas e devolvidas, quer dizer, e enviado para a Haia. Não é esse tipo de coisa. Então, estou a tentar compreender o que deve estar por trás disto. Não sei, não conheço, mas o que estou a afirmar com alguma certeza é que só o facto de ter-se assinado um documento, um memorando de entendimento para consultação política. Consultação política é um campo vasto. Dá para fazer qualquer coisa dentro deste campo, inclusive encontrar formas de trazer essas pessoas acusadas de terem participado ativamente no genocídio de Ruanda, para poderem enfrentar a justiça. Como essas pessoas existem tanto. Ou seja, quando nós, e os que gostam de diabolizam o Kagame, precisam de perceber e ter a dimensão concreta de onde é que Kagame está a vir e de onde é que Ruanda está a vir. Ruanda está a vir de uma situação onde se preparou um ano, um genocídio em que 3 meses depois estavam mais de 1 milhão de pessoas mortas. E essa é alguma coisa, essa não é uma atividade de 15 soldados. Essa é uma atividade que envolveu muitas pessoas e que algumas, inclusive, eram jovens na altura e que devem estar a essas alturas mais ou menos com uns 30 anos, ou 35 anos, ou mesmo 45 anos, ou mesmo 60 anos. Então, e foi um Estado inteiro que foi deposto, ok, por via armada, pelas forças patrióticas ruandesas, que foi deposto e fugiram. E agora, quando falam de democracia e de outras coisas, eu também começo a me questionar qual é a impaciência das pessoas em perceber a sinuosidade da situação ruandesa e olharem com um pouco mais de otimismo, principalmente em relação ao resto dos 15 milhões de ruandeses que neste momento estão a experimentar alguma situação econômica relativamente melhor do que a maioria dos africanos, de alguma estabilidade aqui. Sim, existem aspectos da democracia que precisam ser aperfeiçoados, mas também nós não podemos definitivamente ganhar tudo. Precisamos ter paciência e também um engajamento construtivo para podermos tornar, provavelmente, a Ruanda no melhor país. Eu ia comparar, olha, nós aqui não temos esquadrões de morte, provavelmente diz que existem, mas não sei se isso é verdade ou não. Mas nós temos a democracia multipartidária, mas estamos em guerra, estamos em dívida, não conseguimos pagar nossas dívidas, mas nós temos aqui um presidente eleito, temos a liberdade de expressão, mas estamos nessas situações. Ou seja, quando nós fazemos algumas críticas, precisamos de ter algum quê de equilíbrio para percebermos quais são os desafios de cada nação num determinado momento e, de forma benevolente e positiva, encorajar as mudanças para onde nós pretendemos ir e não necessariamente diabolizarmos, porque de resto, se nós começarmos a ver e vermos os números, eu julgo que Ruanda está num bom caminho comparativamente. Há muitos estados que se dizem muito liberais ou num bom caminho da democracia. Pois bem, Egídio, ontem as enxurradas em Maputo, o vendaval em Maputo, criou óbitos, criou destruições e, mais do que isso, mais uma vez, portanto, aquela chuva alagou praticamente a cidade e criou uma série de dilemas. Como é que olhou para esse assunto 24 horas depois, portanto, como é que vê este Maputo, como é que vê toda essa situação criada e, acima de tudo, esse fato do INAM não ter conseguido, pelo menos, prever e ter prevenido, diga-se o cidadão, sobre algumas atividades que poderia ter evitado fazer naquele dia, enfim, precavendo-se deste vendaval. Bom, em primeiro lugar, é que começamos pelo INAM. O INAM é uma entidade que eu não sei para quem serve. Serve a quem? Se é aquelas previsões, não sei se são mesmo previsões que vale a pena atender
ou são previsões que faz de contas. Por quê? Porque para uma entidade como aquela, não trabalha de uma forma isolada. Uma das grandes qualidades de entidades como o INAM, como autoridades aeroportuárias, é a comunicação e o suporte em rede internacional. Então, a África do Sul já tinha previsto há muito tempo e lançaram, inclusive, no seu website dos viajantes, um Travel Advisory, quer dizer, um aviso aos viajantes sobre esta ocorrência. Só os sul-africanos sabiam que isso aconteceria hoje. Os americanos sabiam muito bem, e os americanos sabem muito bem, e existem online, websites gratuitos que monitoram estes fenômenos e informam com alguma precisão sobre o que vai acontecer nos próximos dias. Então, falta aqui um elemento muito importante, que é os cientistas, e principalmente para o Estatuto do INAM, não é desculpa afirmar que, afinal de contas, eles usam mecanismos, aparelhos mundialmente aceitos, mas que não tinham capacidade de prever. Quer dizer, se usam o que os outros estão a usar, deviam ser capazes de prever. Então, se usam aquilo que não lhes possibilita prever estes fenômenos e de uma forma vibrante pôr os cidadãos moçambicanos de alerta, então significa que aqueles aparelhos têm algum problema e precisam ser substituídos. Ou, pelo menos, se não têm problemas, então os seus operadores precisam de serem reciclados para poderem melhor manipular. De uma ou de outra maneira, é uma falácia afirmar que não poderiam, por outras formas, a perceberem-se destes fenômenos, se, na verdade, eles pudessem trabalhar com os demais Estados, nomeadamente a África do Sul ou mesmo os Estados Unidos da América, para esta situação. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, é interessante também que o Conselho Municipal anunciou no final desta tarde, fez um levantamento preliminar que contrasta com o levantamento feito pelo Conselho de Ministros, nomeadamente em termos de números de mortos. Aqui fala-se de 3, quando na verdade o Conselho de Ministros fala de 11, claro, juntando com a província de Maputo, mas o que não foi bom para o Conselho Municipal foi simplesmente anunciar que esta aqui é a situação, mas depois quais são as medidas de contingência observadas para ajudar as pessoas, o que se deve fazer. Vi hoje um post do presidente do Conselho Municipal a dizer que, olha, para aqueles que estão nas zonas propensas, é melhor que se abriguem. Mas brigar para onde? Quer dizer, existem escolas preparadas para tal, quais são as provisões em termos de aspecto de saneamento. Então, eu julgo que podia-se fazer um pouco mais neste aspecto. O terceiro elemento muito importante é também o facto desse ciclone ter posto a nossa situação de vulnerabilidade. Quer dizer, em 40 minutos, 50 minutos, foi capaz de fazer estragos como este, o que significa que existem muitos aspectos aqui, em termos mesmo da construção, da previsão, da prevenção das pessoas, que precisa ser melhorado. Eu julgo que existe um campo enorme aqui que nós podemos aprender deste ciclone, e um trabalho enorme, conjunto da sociedade, do Estado e das entidades do Estado também, para poder, em conjunto, pouparmos as vidas das pessoas, porque isto sim é o que mais importa. Ontem, pelas redes sociais, também pude perceber, esta é a terceira dimensão, a impreparação do Estado, ou pelo menos do município, em responder a emergências, porque em uma hora já existia estrago um pouco por todo lado, mas existia um caso específico que é pela Costa do Sol, onde as pessoas ficaram por algum tempo sem, inclusive, pronto-socorro, principalmente estamos a falar dos serviços de bombeiro, que era, de facto, um caso concreto e imediato para atingir, aliás, por intervir, não interviram a tempo.
Pois bem, apesar de estarmos a falar de uma questão da natureza, portanto, um fenómeno natural, não houve aqui, portanto, um aviso prévio, se quisermos, do INAM. Abre-se espaço para alguma responsabilização do cidadão para com o Estado, neste caso o INAM, por tudo aquilo que sucedeu? Eu não sou jurista, não estou a perceber, não percebo muito bem essas questões sobre em que medida é que isto é execuível. Ainda hoje estava a discutir com a minha mulher e outros juristas sobre isso. Não posso responder com clareza se há ou não o espaço para responsabilização, pelo menos para ressarcimento. Agora, o que eu posso afirmar é que é possível, se aliás o Estado, inclusive o município, tem alguma obrigação moral de acolher as pessoas mais necessitadas e de dirigir processos de mobilização, de solidariedade, para poder minorar o mais rapidamente possível. 24 horas depois já deveria ter acontecido? Já deveria ter acontecido, pelo menos a dizer que pronto, está mobilizado eventualmente 3 ou 4 salões para albergar aqueles que não têm abrigo, por exemplo, e estão mobilizados 3 ou 4 tanques de água potável, por exemplo, as equipas de socorro e salvamento para tratar ABCD. O que foi do relatório que eu ouvi do Conselho Municipal foi o levantamento dos estragos, dos mortes e dos 117 que admitiram no Espaço Central, dos quais 3 em estado grave. São apenas os danos, mas em termos de preparação para operações de salvamento e minorar os efeitos nefastos da situação, não vi. Mesmo o Estado também apelou para a solidariedade, mas a solidariedade, apesar de ser uma coisa boa e em teoria de graça, mas a caráter logística. Então, o que o Estado está disposto a fazer? Quer dizer, se imaginemos que então existe um empresário que quer importar arroz para dar a essas pessoas, quer dizer, vai dar benefícios fiscais ou não? Imaginemos que existe um grupo de pessoas que já conseguiram alguma coisa, o Estado está disposto para ir e alocar um caminhão para trazer. Então, existem muitas coisas. Isso é o que acontece nos outros estados, quer dizer, pode-se falar da solidariedade, mas depois existem infraestruturas básicas ou meios básicos aqui para viabilizar, para viabilizar esta onda de solidariedade que está sendo solicitada. Agora, se continuarmos assim, claro que a solidariedade vai chegar, mas vai chegar provavelmente um pouco tarde, porque estes solidários precisam de se organizar para além daquilo que tem que ter mais alguma outra coisa para poder fazer chegar essa ajuda. Então, se fosse claro, neste momento que no hospital ABCD é possível canalizar YX, ou eventualmente no pavilhão ABCD estão lá pessoas desalojadas, quem puder pode ir lá, e isso já seria uma outra coisa. Ou seja, o que estou aqui a dizer é, sim, solidariedade, não se brinca com situações como essas, mas era possível também que pudéssemos ser mais rápidos na provisão de meios de sustento básicos para minorar a situação dos desalojados. Esta situação também chamou portanto, a atenção para o fato, para a questão do país no seu todo, estar preparado para dar resposta em caso, portanto, de existência de um fenómeno natural de grande magnitude. Este foi o que foi. Entretanto, fez os estragos que fez e as respostas foram aquelas que nós vimos. Sim, mas isso que não haja dúvidas. Quer dizer, não estou aqui a gozar ou a autoflagelar, como costuma-se dizer, não é por falta de autoestima, mas este país, em momento algum, mostrou-se capaz de responder a uma única emergência. Temos guerra, não estamos a conseguir acabar com ela. Quando em estima as pessoas morreram até o veneno acabar em cada coisa. Não se salvou, não se foi a tempo de se salvar ninguém. Quer dizer, as pessoas simplesmente foram morrendo até aqueles todos contaminados morrerem e o Estado simplesmente foi aí com caixões de madeira para entrar as pessoas. E neste caso também foi a mesma coisa. Quer dizer, a nossa capacidade de, não necessariamente prevenção, porque essa já quase que nem existe, mas de resposta a estas calamidades naturais e a essas situações é extremamente incipiente, quase que inexistente. Nós
estamos preparados sempre e até fazemos simulações enquanto a situação concreta não acontecer. Quando a situação concreta acontecer, demonstramos sérias dificuldades de podermos responder de facto como era de esperar. Portanto, somos muito bons em teorizar, inclusive em simular, mas somos muito maus, ou menos não somos eficazes em responder. Pois. Egídio, muitíssimo obrigado por ter aqui, portanto, nesta noite informativa e ajudar-nos a interpretar estes 4 temas eleitos para o dia de hoje. Despedimos-nos, marcamos novo encontro para amanhã pontualmente às 9 da noite. Boa noite.